Fala, higienista, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live do projeto Fábrica de Higienistas. E o que é esse projeto Fábrica de Higienistas? Toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, você tem um encontro marcado aqui comigo, Thiago Francisco. Eu sou higienista ocupacional certificado. Eu amo higiene ocupacional. Adoro falar de assuntos exclusivos de higiene ocupacional e hoje eu vou trazer um assunto que é um tanto interessante aí na área de higiene ocupacional. Eu vou falar sobre os 7 maiores erros que acontecem em uma avaliação da exposição ocupacional ao calor. E você, já avaliou calor no seu dia a dia profissional? Já fez uma avaliação de IBU-TG? O que será esse IBU-TG? Então, para começar a nossa live de hoje, já começando de maneira bem quente, olha só quem entrou nessa live aqui, Robson Spinelli, um dos autores da NHO 06, entrou nessa live aqui. Olha o tamanho da responsabilidade aqui agora. Mas então, para a gente começar a falar sobre os 7 maiores erros na avaliação de calor, o primeiro erro está aqui, eu anotei, é não elaborar uma estratégia de amostragem para avaliação de calor. O que é isso? Deixa eu explicar aí o que é estratégia de amostragem para avaliação de calor. O calor é o seguinte, você não consegue chegar já com seu equipamento e falar assim, vou iniciar uma avaliação de calor. Primeiro, você tem várias etapas, muitas etapas para você conseguir avaliar calor. E essa etapa a gente chama de estratégia de amostragem. O que é isso? Você precisa identificar quantos ciclos de exposição ao calor um determinado grupo de exposição similar ele possui, qual que é o horário em que coincide a maior sobrecarga térmica com a maior taxa metabólica. E para você conseguir determinar uma estratégia de amostragem, às vezes você precisa ir no ambiente de trabalho vários dias antes para você conseguir determinar de fato qual que é aquele ciclo que você vai avaliar. Ou então, se você não conseguiu definir qual que é o ciclo em que ocorre a maior sobrecarga térmica e a maior taxa metabólica, então, nesse caso, você vai precisar avaliar todo o período de exposição. Então, um grande erro na avaliação da exposição ocupacional ao calor é você não preparar uma estratégia de amostragem para avaliação do calor. Lembrando que isso você pode levar alguns dias antes para você conseguir determinar quantos ciclos avaliar, determinar o grupo de exposição similar, ok? Então, o primeiro grande erro é esse. E esse erro ele é crucial, porque se você não determinar bem uma estratégia de amostragem, você vai acabar sendo induzido a avaliar o calor de maneira inadequada. Então, é muito importante você determinar quem são os expostos, qual que é o período que ocorre a exposição ao calor, quanto tempo ocorre essa exposição ao calor. Eu vou falar sobre outros erros aqui, tem gente que avalia calor apenas 1 hora, eu vou explicar por que isso não é adequado. Então, o primeiro grande erro é esse, não elaborar uma estratégia de amostragem para a avaliação do calor. E, na verdade, esse erro ele nem deveria ocorrer, porque a higiene ocupacional, ela é definida em 4 etapas, que é antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, as etapas de antecipação e reconhecimento, é nessa etapa que você vai elaborar uma estratégia de amostragem para avaliação de calor. Então, muito importante, senão você vai acabar avaliando no período que não é o adequado, e isso vai te induzir
a um erro na avaliação da exposição ocupacional ao calor. Gente, relembrando novamente aqui, um grande amigo aqui que está participando dessa live, Robson Spinelli, está assistindo aí, fico muito feliz em saber que ele está aqui prestigiando, né, tirando um tempinho dele para assistir aí o nosso grande mestre, que eu tenho uma admiração, um respeito profundo, está aqui com a gente aqui, Robson Spinelli. Segundo grande erro que ocorre na avaliação de calor é não considerar os incrementos de ajuste do IPUTG médio para vestimentas. Tá, o que é isso? Gente, a roupa que o trabalhador utiliza, ela pode aumentar até em 12 o índice de bulbo úmido, termômetro de globo. Então, você precisa considerar qual que é a vestimenta do trabalhador, porque de acordo com as características ali do tecido, vai alterar a questão do IBUTG. Inclusive, isso pode oferecer um grande, gravíssimo risco ao trabalhador. Por quê? O IPUTG, a gente avalia ele em ciclos de 1 hora. Por que o calor ele é avaliado em ciclos de 1 hora? Porque 1 hora pode ser o suficiente para causar um grave acidente ou então um risco irreversível na saúde do trabalhador, tá? Então, só para a gente entender, todos os riscos, os agentes causadores de riscos físicos, químicos ou biológicos, todos eles são importantes na higiene ocupacional. Mas o calor, assim como a radiação ionizante, só para fazer um paralelo, tem uma característica muito importante. Por exemplo, vamos falar de ruído, só para fazer um comparativo com calor. Um trabalhador que fica exposto a um nível de pressão sonora acima do valor de referência ocupacional, ele pode levar dias, semanas, meses ou até anos para causar uma perda auditiva induzida pelo ruído no trabalhador. A própria questão da silicose, apesar da silicose ser uma doença progressiva, uma doença grave, ela pode levar meses para se manifestar na saúde do trabalhador. Já o calor, apenas um ciclo de 1 hora já é suficiente para causar um grave dano à saúde do trabalhador. Então, por isso que é importante a gente saber definir adequadamente os ciclos de exposição, as componentes de exposição também, para avaliação da exposição ocupacional ao calor. E aí vem o terceiro grande erro que você, profissional de higiene ocupacional, não deve cometer, que é avaliar calor considerando apenas um ciclo de 1 hora. Isso acontece muito em perícias, tá? Principalmente perícias trabalhistas, que chega o perito lá com o equipamento e avalia apenas 1 hora. Raríssimos são os casos que o trabalhador estará exposto apenas a um ciclo de 1 hora. A NHO 06, ela fala que o calor deve ser avaliado considerando um par de variáveis, que é o período de maior sobrecarga térmica com o período de maior gasto energético, de maior taxa metabólica. Se não for possível identificar esse período, ou havendo dúvidas quanto a esse período, deve-se avaliar tantos ciclos quanto forem necessários, inclusive até durante todo o período de exposição. Tá, até aí tudo bem. Só que acontece o seguinte, o nosso julgamento profissional para avaliação de calor, o que acontece? As nossas situações organolépticas,
não são suficientes para a gente fazer um julgamento profissional adequado. Por quê? Já vou explicar isso. Se você está fazendo uma atividade física, você está tendo um gasto energético, você começa a suar para ter uma compensação no equilíbrio térmico. Se você comer uma comida com mais sal, você pode sentir mais calor. Então, a sua sensação térmica, na avaliação do período de maior sobrecarga térmica, você pode ser induzido ao erro. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar todo o período de exposição ao calor. Por que eu falo todo o período de exposição? Alguns casos, raríssimos casos, você consegue sim identificar que é 1 hora ali, que é aquele período crítico. Principalmente quando o trabalhador ele tem exposição em apenas 1 hora. Tá? Agora, cientificamente falando, vamos falar aqui de física, vamos falar de matemática, você só pode afirmar qual que é o período de maior sobrecarga térmica se você avaliou os outros períodos. Não tem como você provar cientificamente, através da física, se você não avaliou durante todos os ciclos de exposição. Tá? Então, o que acontece? Eu fiz um estudo em 2013 que eu avaliei 8 situações de exposição ao calor. E aí, eu, juntamente com os engenheiros de processo, com os próprios trabalhadores, a gente, de maneira, através do julgamento profissional, né, que é uma análise qualitativa, nós determinamos qual que seria o período de maior sobrecarga térmica. Por exemplo, em alguma atividade a gente determinou que era 2 horas da tarde, outras atividades que eram às 15 horas, enfim. E a gente determinou isso e foi fazer a avaliação no decorrer da semana. O índice de erro foi de 87%. De 8 atividades, nós só acertamos 1. Eu até brincava, né, que lembrava do 7-1 da Alemanha, aí, do Brasil e Alemanha, né? Então, foram 7 erros e 1 acerto. E isso demonstrou que as nossas sensações organolépticas, o julgamento profissional, ainda que baseado no processo de trabalho, ele não é eficaz para a gente determinar qual que é o período de maior sobrecarga térmica. E o que acontece? Se a gente errar esse período de maior sobrecarga térmica, a gente pode induzir um risco de exposição mais grave ao trabalhador. Então, a gente pode ter um resultado falso positivo. Ok? Então, uma questão, um erro que não se deve cometer é avaliar o calor em apenas um ciclo de 1 hora. Por exemplo, se o trabalhador fica exposto durante 8 horas ao calor, você vai ter que considerar 8 ciclos de 1 hora e analisar cada um desses ciclos de maneira individual, para você determinar qual que é o período que houve a maior sobrecarga térmica e se mais de um ciclo ultrapassou o valor de referência ocupacional, ok? Então, pensem bem nisso. Ah, Thiago, o mercado não quer pagar por essas medições, ficaria muito caro eu avaliar 8 horas, enquanto que na perícia o perito avalia apenas 1 hora. Ou então, o meu concorrente, ele avalia apenas 1 hora. Eu vou avaliar, e nesse caso eu vou avaliar as 8 horas. Se você quer praticar higiene ocupacional de verdade, você precisa avaliar todo o período de exposição. Por que eu falo todo o período de exposição? Para você ter um trabalho científico confiável e também para você poder verificar se mais de um ciclo de trabalho o IBUTG ele é ultrapassado. Então, não cometa esse erro de avaliar calor em apenas um ciclo.
Existem situações que o trabalhador vai ter exposição em apenas um ciclo? Sim, são raras, mas a maioria, o trabalhador fica exposto vários ciclos, exposto ao calor, ok? Terceiro erro na avaliação de calor: não posicionar os equipamentos na altura da região mais atingida do corpo. O que é isso? Quando você monta o conjunto convencional de avaliação de IBUTG, que é conhecido por árvore de termômetro, você tem que posicionar na altura do corpo mais atingida. Por exemplo, eu já fiz avaliação de calor que o trabalhador ele fazia avaliação agachado, era manutenção em uns carrinhos de transporte do material metalúrgico, né, quente. Então, nesse caso, a manutenção, o trabalhador ficava agachado. Então, nesse caso, eu tive que colocar a árvore de termômetro na altura em que a atividade estava sendo feita. Quando você não puder colocar nessa altura, né, ou quando você tiver dúvida, o ideal é que você coloque o conjunto na altura do tórax do trabalhador. Então, essa questão não é só montar a árvore de termômetro e posicionar ela de qualquer maneira, não. Você precisa posicionar ela na altura, na região do corpo mais atingida para você fazer uma avaliação de calor, ok? Então, esse daí seria o quarto erro mais comum em uma avaliação da exposição ocupacional ao calor. Quinto erro, o que seria o quinto erro aí que acontece com frequência aí? É não esperar a estabilização do conjunto de medição. Ou seja, quando você vai fazer uma avaliação de calor, principalmente aí com carga solar, você vai utilizar 3 termômetros. O termômetro de globo, termômetro de bulbo úmido natural e o termômetro de bulbo seco. Você precisa esperar que esse conjunto ele se estabilize. E o tempo de estabilização, é claro que isso vai depender da atividade, ele pode levar até 25 minutos para estabilizar. Então, você precisa esperar esse tempo de estabilização aí do termômetro, tá? Então, um outro erro é isso, não esperar o equipamento estabilizar. Então, e cada vez que você muda de situação térmica, você precisa esperar o termômetro estabilizar novamente, ok? Então, um outro erro que acontece aí no dia a dia de avaliação da exposição ocupacional ao calor é não esperar a estabilização do conjunto de medição, ok? Um outro erro que o meu grande amigo Ricardo Filho aqui já falou, esse erro, ele é crucial. Inclusive, se você não respeitar isso que eu vou falar aqui agora, você pode, inclusive, causar sérios danos à saúde do trabalhador, inclusive um acidente grave, que é não aclimatizar os trabalhadores. Um trabalhador, para ele poder ter uma exposição ocupacional ao calor, ele precisa passar por um processo de aclimatação. O que é isso? É igual um atleta que precisa adquirir um preparo físico. Exemplo, uma pessoa que é sedentária, que não pratica esporte, ela não vai conseguir correr uma maratona. Para isso, ela precisa treinar. Começa treinando alguns minutos por dia, desses minutos vai passando por horas, até adquirir um preparo. E no calor, é exatamente a mesma situação. O trabalhador ele precisa, aos poucos, o organismo dele, ele aclimatizar com a exposição ocupacional ao calor. E quem é responsável por fazer isso? É a área médica, tá? O Ricardo está até comentando aqui, nenhuma empresa pratica isso. Mas tem que praticar, sabe por quê? O nível de ação
o limite de tolerância para calor vai depender se o trabalhador é aclimatizado ou não. Se ele for aclimatizado, os valores são 1. Se ele não for aclimatizado, os valores são outros. Então, extremamente importante a climatização, tá? E isso é uma atividade da área médica. Por quê? Se o trabalhador não for aclimatizado, não aclimatado, ele pode sofrer diversos danos à saúde. Ele pode ter uma prostração térmica, ele pode ter uma vasodilatação periférica, ele pode ter cãibra relacionada ao calor. Então, isso aí tudo são efeitos de uma exposição ocupacional ao calor, tá? Então, extremamente importante essa parte de aclimatizar o trabalhador. Isso, inclusive, gente, pode acontecer acidentes graves. Se um trabalhador tem exposição ao calor, que os valores estão acima do valor de referência ocupacional, o que pode causar uma sobrecarga térmica no organismo do trabalhador. Tá? Então, extremamente importante esse processo aí de aclimatização. E por último, qual que é o outro erro que acontece aí na avaliação de calor? É não calibrar o conjunto de medição. Os termômetros, ainda que sejam termômetros de mercúrio, né, o conjunto convencional de avaliação do calor, eles precisam ser calibrados de acordo com as recomendações do fabricante. Então, você precisa periodicamente, né, ou de acordo com o prazo determinado pelo fabricante, você enviar o conjunto convencional para calibração. Seja o conjunto convencional, que é composto por termômetros de mercúrio, ou então um conjunto não convencional, que é o equipamento eletrônico de avaliação de exposição ocupacional ao calor. Então, relembrando quais são os 7 maiores erros na avaliação da exposição ocupacional ao calor. Não elaborar uma estratégia de amostragem para avaliação de calor. O que isso quer dizer? Antes de avaliar o calor, você precisa conhecer quem são os expostos, qual que é o período de exposição, como que é o funcionamento do processo, para você determinar qual que é o ciclo que você vai avaliar, ou se você precisa avaliar mais de um ciclo de exposição do trabalhador, ok? Segundo, não considerar os incrementos de ajuste do IBUTG médio para as vestimentas. O tipo de tecido que o trabalhador utiliza, ele vai interferir no IBUTG, ok? Terceiro, avaliar calor considerando apenas um ciclo de 1 hora. Gente, esse é um vício que acontece muito em perícia. Chega o perito, avalia apenas um ciclo de 1 hora. Não vai representar a exposição diária do trabalhador, ok? Quarto erro, não posicionar os equipamentos na altura da região mais atingida do corpo. Se o trabalhador trabalha agachado, você tem que abaixar o conjunto. Se ele trabalha em pé, você precisa colocar na altura do tórax do trabalhador, tá? Quinto erro, não esperar a estabilização do conjunto de medição. Os termômetros, eles podem levar até 25 minutos para estabilizar, ok? Sexto erro, não aclimatizar os trabalhadores. É uma questão, gente, de risco mesmo para o trabalhador. Ele tem que ser aclimatizado. A área médica que tem que fazer esse trabalho tem que ter acompanhamento médico, tá? E por último, não calibrar o conjunto de medição. Os termômetros precisam estar num programa de calibração periódica, ok? Robson Spinelli está comentando aqui, está dando os parabéns aqui.
Deixa eu ver se eu coloco, se eu consigo exibir aqui. Robson Spinelli, amigo, parabéns, sua governança no tema está show, conte comigo para o que precisar, um grande abraço. Robson Spinelli, aconteceu a pandemia, tivemos diversas situações aí, grandes perdas aí, mas eu não esqueci, tá? O prefácio do meu livro, o convite está de pé, vai sair agora o livro do Programa de Gerenciamento de Riscos, estamos finalizando ele aí em parceria com SST Online, o livro vai sair esse ano, e o prefácio, faço questão, conforme a gente já combinou, que você faça o prefácio aí do livro aí, sobre o Programa de Gerenciamento de Risco, ok? E agora vamos para tirar as dúvidas, né? Opa, tem bastante comentário aqui, vamos esclarecer as dúvidas aqui. Pessoal aqui do Maranhão, de Balsas, no Maranhão, morei em São Luís por 2 anos aí, São Luís do Maranhão, estado fantástico, uma cultura linda, né? Vamos ver aqui. Alessandra Oliveira, não sou da área, mas estou interessado no tema. Alessandra, se você não é da área, meu conselho é entre para a área, tá? Porque a área de higiene ocupacional está bombando, muita oportunidade, está faltando higienistas ocupacionais no Brasil, tá? Para você ter ideia, temos menos de 90 higienistas ocupacionais certificados aqui no Brasil. Então, higiene ocupacional é uma área muito promissora, tá? Muito promissora mesmo. Vamos aqui para mais dúvidas. Robson aí, fica feliz aí com o discernimento, vamos lá. Bruno Ramos está perguntando aqui, para uma perícia técnica, considera apenas o tempo mais crítico? Vamos lá, Bruno. Sim, a gente tem que considerar o período mais crítico. A questão científica você só pode afirmar qual que é o período mais crítico se você avaliar todos os períodos, tá? Tem situações, são situações ímpares, que você consegue identificar qual que é o período mais crítico. Mas, na grande maioria das vezes, não é seguro a gente utilizar o nosso julgamento profissional apenas para poder determinar, para poder definir qual que é o período mais crítico em uma avaliação de calor. Então, nesse caso, o que eu aconselho é avaliar durante todo o período de exposição. Inclusive, até, pode haver situações que o período mais crítico vai ultrapassar o IBUTG, mas pode ter outros períodos menos críticos que também pode ultrapassar o IBUTG. Então, por isso que é extremamente importante você avaliar todo o período de exposição ocupacional ao calor, ok? Pergunta da Letícia aqui. Avaliação em restaurante, como funciona? Onde verifica os limites de tolerância? Vamos lá. Quando a gente fala em calor, a gente tem a metodologia da NHO 06. Então, toda a metodologia de definir quais os termômetros serão utilizados, quais são os tipos de termômetros que serão utilizados, qual que é o tempo de estabilização dos termômetros, como fazer o cálculo do IBUTG de cada situação térmica, como fazer o cálculo de cada, como você informa os valores da taxa metabólica ou do gasto energético em cada situação térmica. Para isso, a gente tem a norma de higiene ocupacional NHO 06 da Fundacentro, que está já na sua 2ª edição. Então, a metodologia, você vai ter a metodologia da NHO 06 e a própria NHO 06, ela traz limites.
onde mais eu vou encontrar os limites, né? Os valores de referência ocupacional, os limites de exposição ocupacional. Você vai encontrar eles na NR15, tá? Norma regulamentadora NR15, de atividades e operações insalubres, e também na NR9, você vai encontrar os limites de exposição ocupacional para avaliação da exposição ocupacional ao calor, ok? Pessoal de Marabá aí do Pará participando aí da nossa live. Daqui a pouco eu vou tirar as dúvidas também aqui do Instagram, tá? Estamos ao vivo pelo LinkedIn, pelo YouTube, canal SST Online, canal Fábrica de Higienistas, e também aqui pelo Instagram. Daqui a pouco eu vou tirar as dúvidas do Instagram, ok? Uma dúvida aqui em relação à avaliação de calor, você tem que analisar, você tem que avaliar cada situação térmica presente no ciclo de exposição de 1 hora, ok? Então, vamos falar um exemplo que é comum, a questão de um operador de caldeira. Ele tem a atividade ali de fazer o carregamento de um carrinho de lenha, por exemplo, né? Transportar esse carrinho, abastecer a fornalha e depois ir para um local de descanso. Então, nessa situação que eu estou exemplificando aqui, nós temos 4 situações térmicas. Primeiro, abastecer o carrinho. Segundo, transportar o carrinho de lenha. Terceiro, abastecer a fornalha da caldeira. E quarto, ir para o local de descanso. Então, em cada uma dessas situações térmicas, você vai ter que calcular o IBUTG e depois você vai ter que fazer o cálculo do IBUTG média ponderada e também da taxa metabólica média ponderada, tá? Então, nesse caso, então, você vai precisar identificar quais são as situações térmicas e fazer esse cálculo, comparar com o limite de tolerância. Lembrando que você precisa considerar se o trabalhador ele foi aclimatado ou não, porque aí o nível de ação ele vai mudar, ok? Mais uma pergunta aqui do Tássio. Situação que o trabalhador faz 8 ciclos de trabalho durante a sua jornada laboral, né? Cada ciclo leva em torno de 1 hora. E dessa, hoje, ele só fica exposto em média de 20 minutos expostos. Vamos lá. Sempre você tem que fazer o cálculo considerando 1 hora, tá? Thiago, o ciclo não deu 1 hora. Você vai ter que transformar em percentual, tá? Para chegar no valor de 1 hora para você fazer o cálculo do IBUTG. Mas o interessante da pergunta é o seguinte, se o trabalhador fica exposto 8 horas ao calor, então, nesse caso, você precisa avaliar 8 ciclos de 1 hora cada e comparar com o limite de exposição ocupacional, né? Thiago, eu vou comparar onde? Vai depender qual que é a finalidade do estudo que você está fazendo. Se for para a legislação previdenciária, você vai usar a metodologia da NHO 06. Se for para a situação trabalhista, você também vai utilizar a metodologia da NHO 06, porém, com os limites de tolerância da NR15, ok? Tem alguma situação aqui que eu não consigo visualizar, mas vamos tentar esclarecer, né? Sendo intermitente, atividade de derreter alumínio. Se a atividade é intermitente, volta a falar, você vai ter que avaliar todo o período de exposição, ok? Para você verificar se não tem nenhuma situação que está ultrapassando o valor, o que pode causar
uma sobrecarga térmica no trabalhador, ok? O Ronaldo está pedindo para exemplificar alguns cálculos aqui para a gente, né? Gente, fica complexo apenas falando, eu teria que demonstrar, tá? Mas no canal Fábrica de Higienistas, logo no canal SST Online, também tem alguns vídeos explicando os cálculos. Eu fiz uma sequência de 12 vídeos que está lá no canal Fábrica de Higienistas. A gente vai estar repostando eles também aqui no SST Online, que tem exemplos de cálculos de situações térmicas que eu utilizo um flip chart, fica mais fácil aí de exemplificar essas situações aqui que eu estou explicando aqui, ok? Mais uma pergunta aqui do Pedro, né? Ok, se no dia seguinte ele fizer outra rota andando no estoque que não for os mesmos do dia anterior. Gente, avaliação de calor, a gente tem, vamos falar assim, duas situações típicas. Aquilo que é rotineiro, que você tem que avaliar, tá? Que é aquela exposição diária do trabalhador ao calor, tá? Isso você tem que avaliar. E tem situações emergenciais que você tem que avaliar de maneira isolada. Exemplo, tem que fazer manutenção na tampa do forno elétrico, que acabou de ter um problema. Então, o trabalhador vai ter que entrar lá na boca do dragão, né? Você vai ter que avaliar essa situação. Porque, Thiago, mas é só uma hora. Ou melhor, o trabalhador vai ficar lá 20 minutos, 15 minutos. Dependendo do IBUTG, já é o suficiente para você ter um problema. Então, você tem que avaliar essas situações específicas de maneira isolada, tá? E tem que avaliar as situações também rotineiras na avaliação da exposição ocupacional ao calor, ok? Vamos para mais dúvidas aqui. Joselito, tá gostando aí da explicação. Robson, já havia confirmado, reconfirmou fazer o prefácio aí do livro aí de elaboração e implementação do programa de gerenciamento de riscos. Pessoal de Araripina, Pernambuco, participando aí, obrigado, pessoal, tem gente aí do Brasil inteiro participando. Dúvida de aclimatação, tem uma pergunta aqui do André Luiz, também aqui do Instagram, o que seria um colaborador aclimatado? E a pergunta do Jonathan também, Thiago, com relação à aclimatação, no caso de uma fábrica de tijolos, como que seria? Gente, independente do processo, de qual atividade, a aclimatação, ela consiste em expor o trabalhador em pequenos índices de calor de maneira gradativa, de modo que o organismo dele vai se adaptando àquela condição térmica. Ou seja, o trabalhador ele vai acostumando com aquele calor de maneira gradativa, tá? E quem tem que fazer isso é a área médica, tá? O médico do trabalho tem que estar envolvido, ele tem que acompanhar esse processo, tá? Aí já não é um papel do higienista ocupacional, mas sim da área médica, de fazer esse processo aí de aclimatação. Em resumo, conforme eu já expliquei anteriormente, a aclimatação é bem parecida ao preparo físico. Um esportista aí que vai praticar o esporte em qualquer uma das modalidades, ele precisa de preparo físico. E isso vai levar um tempo para que ele tenha esse preparo físico. E no caso do calor, se eu for fazer uma comparação, é bem parecido. O trabalhador ele precisa de um tempo com acompanhamento médico para que ele possa ter essa exposição de maneira controlada. Tá? Lembrando que em todas as situações
tem que trabalhar para que o ambiente, somado aí com a atividade, não ultrapasse o IBUTG, ok? Pergunta aqui em restaurante. No caso do restaurante, eu teria que entender, né, qual que é a atividade. Seria o churrasqueiro ou seria na cozinha? Mas o fato é o seguinte, são duas variáveis importantes para você começar a entender como que funciona uma avaliação da exposição ocupacional ao calor, que é o IBUTG, que está relacionado ao calor do ambiente, né, das fontes de calor, e a taxa metabólica, né, que agora, com a revisão da NHO 06, é dada em watts, né, watts. Esses dois pares de variáveis. A partir daí você vai aprofundando, que a umidade relativa do ar, ela vai interferir na exposição, a velocidade do ar vai interferir, o tipo de vestimenta vai interferir, mas enfim, é a atividade e o IBUTG, que é avaliado aí por um conjunto aí de termômetros. Antônio Anias, falando que tem interesse na área de higiene ocupacional, é uma área que cresce muito, uma área muito promissora. Tem menos de 90 higienistas ocupacionais certificados no Brasil, dados do ano passado, né? Parece que na próxima edição agora da revista da BHO, acredito eu que tenha certificado pelo menos mais uns 10 higienistas. Então, mas eu acredito que mesmo assim a gente ainda tem menos de 100 higienistas ocupacionais certificados. É uma área muito boa, independente se você é certificado ou não, tá? Esclarecendo a pergunta aqui do Camilo, né? Como fazer medição de calor em restaurante? Apenas 1 hora? Depende, se o trabalhador fica exposto a apenas 1 hora, você vai avaliar apenas 1 hora. Se o trabalhador fica exposto 2 a 3 horas, você vai fazer avaliação durante todo o período de exposição, para você determinar qual que é o período de maior exposição, ok? Vamos lá, em uma padaria, no ciclo de 1 hora, o funcionário leva 0,5 minutos para colocar as bandejas no forno. Isso ele faz mais de uma vez no ciclo. Devo somar todos os tempos dentro de um ciclo? Tá, nesse caso, a gente vai ter que separar cada situação térmica e avaliar dentro de um ciclo. Nesse caso, como é uma padaria, eu não consigo visualizar qual que é o tamanho dessa padaria, né? Eu teria que entender melhor qual que é o IBUTG que está dando em cada uma dessas atividades aí. Só que tem uma situação muito interessante aí. Se o trabalhador fica 30 segundos, olha só, tanto que é interessante essa pergunta aí do Eduardo. Se o trabalhador fica 30 segundos, e eu falei agora há pouco que o termômetro pode levar até 25 minutos para estabilizar, como que eu vou fazer essa medição? Nesse caso, você vai ter que verificar a possibilidade de deixar o forno aberto até que os termômetros se estabilizem, para depois você utilizar esse valor de IBUTG para você fazer o cálculo aí do IBUTG média ponderada no tempo, ok? Então, acho que a grande dificuldade aí não é nem analisar essa questão, mas sim você fazer uma simulação aí dessa exposição, porque o período exposto é um período muito curto de tempo, ok? Mais uma pergunta aqui. Professor Tiago, você falou quando o tempo de exposição for menor de 1 hora, tem de transformar em percentual de hora, e quando, por exemplo, o tempo de exposição for maior que 1 hora, como proceder? Mesma questão. Você vai fazer uma correlação, uma regra de 3, você vai ter que fazer aquele tempo caber dentro de 1 hora, tá?
Inclusive, até uma literatura que eu vou indicar aqui, que tem um exemplo de uma situação dessa, é um livro que chama Técnicas de Avaliação de Agentes Ambientais, que é de autoria do Mário Fantasini e da Cleide Sanches Oshiro. Tem algumas informações lá que já estão desatualizadas, porque o livro foi escrito em 2007. Naquela época, as informações eram atualizadas, só que agora mudou. Teve mudança na NR15, teve mudança na NHO 06, mas lá tem um exemplo que ele é atual. Esse livro, você pode baixar ele gratuitamente na internet. É só você digitar lá, Técnicas de Avaliação de Agentes Ambientais, Manual do SESI. É um livro que você não tem problema com direitos autorais, você pode baixar ele, é autorizado, e tem exatamente um exemplo igual a esse. Mas, enfim, respondendo, você vai ter que fazer um cálculo percentual desse tempo da jornada toda que excedeu 1 hora e fazer uma regra de 3, um percentual, transformando isso num ciclo de 1 hora para você fazer a avaliação aí no ciclo de 1 hora, ok? Pessoal aí de Belém, do Pará, participando. Pessoal de Piuí também, Minas Gerais, aqui pertinho, aqui de Arcos. Enfim, vamos agora para o Instagram aqui. Vamos ver aqui, teve bastante perguntas aqui do Instagram também. Deixa eu só analisar aqui. Opa! O pessoal falando aqui, o Ricardo aqui comentando aqui, que já aconteceu numa perícia, o termômetro de globo foi igual ao termômetro de bulbo úmido natural. Geralmente isso não acontece não, tá? O que a gente pode acontecer, se você tiver uma umidade relativa de 100%, olha, presta bem atenção, numa umidade relativa do ar de 100%, você vai ter o termômetro de bulbo úmido natural e o termômetro de bulbo seco com a mesma temperatura, tá? Isso é uma questão de física, isso acontece. Agora, o termômetro de globo dá o mesmo, aí já não acontece, não. Ok? John Leno perguntando aqui o nome do livro. O nome do livro é Técnicas de Avaliação de Agentes Ambientais. Manual do SESI, tá? Lá tem vários capítulos lá de higiene ocupacional e tem um capítulo lá específico de calor, ok? Dá uma olhada aqui, mais aqui do Instagram. Pessoal aí, o engenheiro Maicon participando. Vários amigos aqui, tá? Ricardo falando outro ponto importante que está polêmico, é o conceito de trabalhador aclimatado. Deixar essa questão para a área médica aí, tá? Para se entender nisso daí. Pessoal aí, Isabel também, de Três Rios, Rio de Janeiro, tem gente aqui de norte a sul do Brasil participando. Tivemos a participação aqui do Robson Spinelli, também um dos autores aí da NHO 06, da parte da revisão da segunda edição de calor, que ficou fantástica essa revisão, ok? Mário Fantasini, isso, ó, Técnicas de Avaliação de Agentes Ambientais, Mário Fantasini e Cleide Sanches Oshiro. Essa publicação está aí na internet aí, para quem quiser baixar agora mesmo. É um material de higiene ocupacional muito completo, uma linguagem muito simples, muito fácil de entender, vários exemplos, inclusive com exercícios, tá? Ok? Flávio Henrique Silva Oliveira, está aí participando também da nossa live aí. Gleison, técnico de segurança de Fortaleza. Pessoal aqui chegando no Instagram também.
Tivemos um pico aqui, que eu observei aqui, mais de 75 pessoas na live aqui. Lembrando que esse é o projeto Fábrica de Higienistas. O que é esse projeto? Toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, tá? Horário de Brasília, você tem um encontro marcado aqui para falar de higiene ocupacional. Temos mais participação aqui pelo Instagram, né? O período de 60 minutos sendo avaliado a jornada toda. Minha recomendação é avaliar durante todo o período de exposição para você ter certeza de que você avaliou o período de maior sobrecarga térmica, ok? Então, já havia explicado isso daqui. O Robson Spinelli está tanto pelo Instagram quanto pelo LinkedIn aqui. Obrigado pela participação, Robson. Pergunta aqui do Camilo. Pode usar avental térmico em restaurantes? Olha, não só pode, vamos lá, como deve, tá? Para evitar risco de queimadura, que é diferente de calor. Calor e queimadura são coisas diferentes, porque a queimadura está relacionada à segurança do trabalho, tá? Há risco de acidente. E o calor está relacionado à sobrecarga térmica, tá? É o calor que o organismo do trabalhador vai receber. O que o higienista ocupacional tem que fazer é analisar quanto vai ser a interferência, se haverá interferência do uso do avental em relação ao IBUTG, se tem que haver algum acréscimo ou não no resultado do IBUTG final, ok? Então, pode usar avental em restaurante? Não só pode, como deve, para evitar o risco de acidente. E avalie aí qual que é o material do avental e analisa ali qual que seria o incremento de ajuste do IBUTG em função da composição do avental, ok? A pergunta aqui é FS Ramos, acho que meu aluno também do curso de PGR, né? Quando você fala em avaliar todo o período de exposição, mas como você considera o período? Gente, período de exposição, o que é o período de exposição? É o período no qual o trabalhador está exposto ao calor. Se for, por exemplo, um operador de caldeira, é todo aquele período que ele faz o abastecimento do carrinho, o transporte do carrinho de lenha e o abastecimento da fornalha, tá? Então, período de exposição corresponde ao período que o trabalhador tem exposição ao calor, considerando sempre ciclos de 1 hora, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Parece que não. Vamos lá. Gustavo Rezende. Grata surpresa. Inclusive, eu fiz até uma brincadeira com o Gustavo Rezende, higienista ocupacional, aí, uma das grandes referências aí da higiene ocupacional do Brasil. Mandando um abraço aí para o professor Gustavo Rezende. Está lá no meu Instagram uma foto que eu tirei lá de uma brincadeira aí do higienista Alfa, com uma tatuagem aí, escrito Naiosh aí nos 2 braços, aí, uma brincadeira, aí, marquei o Gustavo Rezende aí. Grande abraço, Gustavo. A Alessandra está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada no YouTube, ok? Vai ficar gravada aí no canal SST Online e também no projeto, no canal Fábrica de Higienistas, ok? Se você ainda tem dúvida, pode mandar a sua dúvida aqui, que ainda dá tempo de responder. Nós ainda temos aí mais 5 minutos aí de live, tá? Se você tem alguma dúvida aí, pode perguntar.
Quantas medições devem ser realizadas em um ciclo? Tá, vamos lá. Você precisa avaliar cada situação térmica. Se você tem 2 situações térmicas, você vai fazer 2 avaliações, desde que, muito importante a gente relembrar, que o termômetro esteja estabilizado. Respeitar os 25 minutos que pode levar e você conferir também, né, a variação das temperaturas para você verificar se aquele termômetro já estabilizou, ok? Então, quantas medições que eu vou avaliar em um ciclo? De acordo com cada situação térmica. 4 situações térmicas, 4 medições, ok? 5 situações térmicas, 5 medições. Então, isso vai depender do número de situações térmicas que você tem aí na avaliação da exposição ocupacional ao calor, ok? Pessoal, então, relembrando, ó, toda segunda-feira, aqui pelo Instagram, também aqui pelo YouTube, o canal do YouTube Fábrica de Higienistas e SST Online, nós temos um encontro marcado aqui do projeto Fábrica de Higienistas, que consiste em lives para falar de higiene ocupacional, oportunidades, ética na profissão de higienista ocupacional, exercícios também. Vai ter live que vai acontecer com o Flip Sharp aqui, esclarecendo cálculos, como avaliar os agentes físicos, químicos, biológicos. Então, toda segunda-feira tem o projeto Fábrica de Higienistas. Se você não me segue aqui, ó, Thiago Francisco HOC, pelo Instagram. Recomende esse canal do YouTube também, o SST Online, que é o maior canal de segurança do trabalho, de saúde e segurança do trabalho do Brasil. Tem o canal Fábrica de Higienistas também, já se inscreva lá no YouTube também. Dá aquele like lá para ajudar a divulgar esse material e para o maior número de profissionais de saúde e segurança do trabalho possível. Isso. Você tem algum colega da higiene ocupacional, algum técnico de segurança, engenheiro de segurança, higienista, médico do trabalho, recomende essa live para ele também, recomende o canal Fábrica de Higienistas e o canal SST Online e já dá aquele like aí, né, para ajudar o YouTube a divulgar cada vez mais esse conteúdo aí. E você aqui pelo Instagram também, já me segue lá pelo Instagram, siga também o SST Online pelo Instagram, o maior canal de conteúdo voltado para a saúde e segurança do trabalho. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Nossa live se encerra aqui. E semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, novamente teremos um encontro marcado aqui para falar de higiene ocupacional. Então, pessoal, até mais e até segunda-feira.